Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Ao longo de 92 anos de vida, marcados por trabalho incessante, Chico escreveu 412 livros, vendeu mais de 20 milhões de exemplares e doou todos os direitos autorais a instituições beneficentes. Eu não escrevi nada. Eles, os espíritos, escreveram. Chico repetia para surpresa dos céticos e admiração de quem o conheceu de perto e foi iluminado por ele. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros. O programa de hoje Organizado em 2 volumes pelo pesquisador Zeus Vantuil, Allan Kardec, o educador e codificador, conta com dados precisos sobre a vida e obra do codificador do Espiritismo. O leitor também encontra informações sobre os estudos de Kardec sobre magnetismo e o início do movimento espírita. Faça seu pedido pelo e-mail vendas@febrasil.org.br. A FEB lançou Impermanência e Imortalidade, o primeiro livro do espírito Carlos Torres Pastorino. .br. Um susto, um choque, um escândalo. O Brasil descobriu Chico Xavier quando o primeiro livro psicografado por ele foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, em 1932. O Parnaso de Além-Túmulo levou críticos literários, jornalistas consagrados e curiosos de todo o país a Pedro Leopoldo. Todos desembarcaram na cidade movidos pela mesma perplexidade. Como um jovem de 21 anos, filho de pais analfabetos, curso primário concluído com muita dificuldade, pôde passar para o papel, de olhos fechados e em velocidade vertiginosa, poemas como este. És a cintila do céu, a alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas, nas células primevas da existência. És um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. 56 poetas, 256 poemas ao todo. A métrica perfeita de Olavo Bilac, a grandiosidade de Castro Alves, a melancolia de Casimiro de Abreu, a exuberância de Augusto dos Anjos. Primeira vez, em 1935, ele chamava o... Aí aquele caixeirinho, ele assinava aqueles textos de cada poema, a mesma mensagem. Se apresentar como uma antena capaz de captar e transmitir
versos e estrofes vindos de muito longe, de outras. Versos como estes do poema Oração, assinado por José Silvério Horta. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Chico tinha 17 anos quando psicografou sua primeira mensagem. Aos 21 anos, ele teve seu primeiro encontro com o mentor espiritual que o acompanharia ao longo de toda a sua vida, Emmanuel. Neste encontro, Chico Xavier recebeu as primeiras instruções. Sua missão: psicografar livros para divulgar o Espiritismo e promover a prática da caridade. Para cumprir esta missão, Chico deveria, segundo Emmanuel, seguir 3 regras básicas: disciplina, disciplina e disciplina. Foram 75 anos de trabalho mediúnico, 75 anos de muita disciplina. Testemunhados por multidões, ele preencheu páginas e páginas em branco com poemas, mensagens particulares, romances históricos e obras científicas, todos assinados por autores espirituais. No próximo bloco, você conhece uma das mais importantes séries de livros psicografados por Chico Xavier. Organizado em 2 volumes pelo pesquisador Zeus Vantuil, Allan Kardec, o educador e codificador, conta com dados precisos sobre a vida e obra do codificador do Espiritismo. O leitor também encontra informações sobre os estudos de Kardec sobre magnetismo e o início do movimento espírita. Faça seu pedido pelo e-mail vendas@febrasil.org.br. Apresentar Allan Kardec e o Espiritismo para as crianças. Com esse objetivo, a FEB lançou uma publicação que está sendo enviada para todo o Brasil. Turma da Paz com Allan Kardec é o nome da publicação, que tem jogos, textos e passatempos. Os personagens Juca, Nina, Keiko e Duda apresentam os princípios básicos da doutrina espírita, Allan Kardec e seus livros. A ideia é que a Federação transforme a publicação em uma série infantil permanente. FEB lançou Impermanência e Imortalidade, o primeiro livro do espírito Carlos Torres Pastorino. Médium Divaldo Pereira Franco. O professor Pastorino aponta o amor como solução para os problemas atuais. Ao casal Francisco e Nina Galves. Chico recém havia mudado-se de Pedro Leopoldo para Uberaba. Foi lindo. Ao entrarmos, Emmanuel
A sua outra família chegou. Vê se você os reconhece. Então, claro, Chico nos reconheceu logo. Nós não o reconhecemos. Em todas as casas que íamos visitar na peregrinação que ele fazia aos sábados, ele dava um cafezinho ao Galves, um copinho de água, e chamou o Galves pelo nome que só a mãe o chamava, Chiquito. E eu disse ao Galves, talvez seja algo muito grande para acontecer em nossa vida. E assim foi aquele primeiro encontro. Quando vinha a São Paulo, o médium mineiro ficava hospedado com os Galves. Da casa deles, saía para dar entrevistas, receber homenagens, participar de sessões de autógrafos. A amiga guarda com carinho alguns objetos pessoais que ficaram na casa. Este é o terno que Chico vestiu no Pinga Fogo. Ele ficava muito bem de azul. Então, vocês verão fotografias. Este de azul, ele está sempre muito de azul. Dessa época de convivência, ficaram lembranças profundas. Ele já tinha feito uma entrevista com o Saulo, em Uberaba. Aí o Saulo o convida para vir aqui, para um pinga-fogo em São Paulo. Ele levantou-se de manhã, eu preparei o almoço, tomou um café muito simples, um chá, depois tomou muitos cafés, andou pelo jardim, para lá, para cá, a manhã toda, orando, andava, eu sentia que ele estava preocupado. Quando tínhamos 4 para 5 anos de idade e conversávamos com o espírito de minha mãe, peço permissão para condensar o meu agradecimento recitando a oração que ela orava comigo em espírito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vossos são o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção, para sempre assim seja. Muito obrigado. Quando chegou aqui, o primeiro que fez, arrancou o terno novo, a gravata, pôs o terninho de Chico Xavier, chinelos, e fomos tomar aquele chá gostoso. Ele só ficou tranquilo com a repercussão do pinga-fogo depois que os jornais saíram. Em meio a esse mundo de saudades, Galves e Nena mandam um recado para o amigo que partiu. Chico, na nossa vida foi tudo, porque depois que nós te conhecemos, tivemos a oportunidade e a felicidade de seguirmos o Evangelho segundo o Espírito. E tenha você no lugar que você bem merece, com muita paz, com muito amor e com muita felicidade. Deus te abençoe. É o amigo, é o pai, é o protetor, é o bem-amado Chico. Emmanuel também assinou livros psicografados por Chico Xavier. São romances impressionantes que se tornaram clássicos da literatura espírita. A FEB publica 23 livros ditados pelo mentor espiritual de Chico Xavier. 3 deles, Há 2000 anos, Paulo e Estevão e Ave Cristo, são ambientados na época do cristianismo primitivo e foram incluídos por uma votação popular entre os 9 melhores livros espíritas do século XX. Há 2000 anos é autobiográfico, narra a vida de Emmanuel como o senador romano Publius Lentulus. A continuação da história está no livro 50 anos depois. Já o romance Renúncia é uma comovente história de amor, ocorrida em Paris no século XVII. Além de Emmanuel, Chico Xavier psicografou textos de centenas de outros espíritos. Sua mediunidade foi alvo de estudos, investigações, reportagens e até de processos judiciais. A família do jornalista Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, exigiu na justiça os direitos autorais pela obra mediúnica do autor, publicada depois de sua morte.
A Federação Espírita Brasileira ganhou a causa e até hoje publica os contos e crônicas do escritor maranhense. Mas, para evitar novos problemas, Humberto de Campos adotou um pseudônimo. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a vida de Chico Xavier neste documentário produzido pela FEB. Conseguiu completar o curso primário. Funcionário público que nunca faltou ao trabalho. Um homem extraordinário, figura humana exemplar, amoroso e solidário. Francisco Cândido Xavier nasceu na cidade mineira de Pedro Leopoldo no dia 2 de abril de 1910. Aos 5 anos, perdeu a mãe e separou-se dos 9 irmãos. Foi uma infância difícil. A mãezinha dele desencarnou com 5 anos. Ele foi dado pelo pai para ficar por algum tempo com tinha uns hábitos estranhos, como dizia o Chico, né? E ela espetava garfos embaixo da camisola, o menino vivia de camisolão, ela espetava garfos na barriga dele, de modo que ele teve as hérnias, né? E essas hérnias precisaram ser, mais tarde, todas cirurgiadas para ele poder aguentar a vida. Ele também teve tuberculose no convívio com muita. E o interessante é que ele sempre foi operado pelos médicos da Terra, ele nunca recorreu ao mundo espiritual. Mas a gente sabe perfeitamente que ele sempre foi ajudado pelo mundo. Conflitos e extremas dificuldades, Chico Xavier cresceu e aos 17 anos teve sua primeira manifestação mediúnica. Psicografou poemas e mensagens que foram publicados por amigos em revistas e jornais da região. Humilde que eu conheci. E a humildade é impactante, porque só quando a gente convive com alguém assim, é que a gente tem a dimensão da evolução espiritual. Em sua trajetória humanística, Chico Xavier atendeu milhares de pessoas de todo o país, que semanalmente lotavam sua casa em Uberaba, no A atividade mediúnica está comprovada pela grande quantidade de autores espirituais que, por seu intermédio, se manifestaram.
Psicografou mais de 400 livros, publicados em espanhol, crônicas e literatura infantil. 12 milhões de exemplares. Consta que livros psicografados pelo Chico alcançam o número de 412 títulos. A Federação Espírita Brasileira, ela tem sob a sua responsabilidade 88 títulos. Se ficarmos apenas com os livros de André Luiz, que é esse que fala a respeito da vida no mundo espiritual, nós estamos comemorando agora esse primeiro livro, que é o Nosso Lar, o primeiro da série, completou 1.500.000 exemplares. E se reunirmos todos esses livros desta série, até agora temos cerca de 5 milhões de leitura espiritual só pela Federação Espírita Brasileira. Os livros para a preocupação exclusiva e constante com a felicidade. Homens e mulheres de todos os níveis sociais. Esquecia-se dizia que nunca tinha tido tempo para casar, porque a pessoa que se casa, ela tem compromissos com a família e não pode dizer, depois que casou, que não vai assumir esses compromissos, em nome da doutrina. Ele falava sempre, olha, fiquei com 14 sobrinhos, né? 6 irmãos para ajudar a criar, então eu nunca tive tempo para formar um lar. E mesmo que eu tivesse, não é recomendável pelo tipo de tarefa. Pessoas doentes, as pessoas enfermas, que o mundo não era só aquilo, né? E ele responde que o mundo, na verdade, o mundo realmente não era só aquilo, mas no instante que aquilo era verdade para as pessoas, era um instante em que ele deveria estar com as pessoas. É grande o número de famílias que receberam o consolo de informações de parentes que haviam desencarnado e que, junto ao Chico, recebiam comprovações da sua existência, de que continuavam existindo, mostravam interessados em acalmar os familiares, ressaltando junto a eles que o afeto continuava, que os vínculos familiares continuavam a existir e que a ausência do corpo físico nada representava nesse aspecto, a não ser a ausência física, mas os vínculos espirituais continuavam. Esta contribuição do Chico, vamos dizer, a estas pessoas foi extremamente importante. Mas o que marcou também muito a própria personalidade do Chico foi o trabalho voltado ao atendimento aos necessitados. Nós desconhecemos outras pessoas que tiveram um trabalho de difusão do Evangelho tão grande como o Chico fez no século XX. Com o passar dos anos, os problemas de saúde foram se agravando. Chico tinha dificuldade em enxergar. Sofria de angina e de tuberculose contraída no seu contato direto com o povo humilde que o procurava. Tornou-se figura de projeção planetária. Recebeu o título de cidadão honorário de várias cidades brasileiras. A mobilização nacional
queria candidatá-la ao Prêmio Nobel da Paz. Foram mais de 10 milhões de assinaturas colhidas no mundo todo. O Chico acabou não ganhando esse prêmio porque no ano anterior, quem ganhou foi a Madre Teresa de Calcutá. E a norma do prêmio que não seja dado em anos consecutivos para pessoas ou entidades que tenham a mesma natureza. No caso dos dois, a natureza é religiosa. Em 1996, sofreu o primeiro infarto. Ficou afastado da casa em Uberaba por apenas 2 meses. Voltou para ficar com seus fiéis e seguidores até o final da vida. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a povo celeste acima de ti mesmo. E tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanece. Os mais desditosos são os que perderam a confiança em ter a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Perguntavam a Chico Xavier quem seria o seu sucessor. Ele dizia com a humildade de sempre: morre um capim, nasce outro. Mas Chico foi muito, muito mais que isso. Era o arauto da vida que prossegue além da morte, o porta-voz da esperança. E todos nós podemos ser um pouco sucessores dele, se aprendermos com as suas lições e trabalharmos para pôr seus ideais em prática. Até a próxima semana.